Nossa mensagem hoje, ela é um líder segundo o coração de Deus. Não sei se vai aparecer ali, mas é um líder segundo o coração de Deus. Nós vamos ver um texto hoje, onde nós vamos meditar nas características de um líder espiritual da igreja. Lembrando a vocês apenas um detalhe importante. Hoje nós temos caminhado na igreja, onde os diáconos, junto comigo, fazem parte da liderança espiritual da igreja. Eles me auxiliam no pastoreio da igreja. No entanto, o modelo bíblico é que os líderes espirituais da igreja, os líderes de pastoreio da igreja, são chamados presbíteros. Os diáconos, eles não fazem parte dessa posição de pastoreio da igreja. Mas os diáconos possuem uma outra missão dentro da igreja, que é a missão do serviço ao povo de Deus. E contribuir com e ser as mãos do pastoreio. Certo? Então existe essa diferença. É natural que a gente, como igreja batista, as igrejas batistas normalmente elas confundem muito o papel do diácono com o papel do presbítero. E às vezes nem tem essa figura. No entanto, a gente precisa ter essa compreensão. O que nós vamos então trabalhar aqui não são as características do diácono, são as características de um presbítero, certo? É o foco maior que a gente vai dar aqui. Mas é óbvio que, guardadas as devidas proporções, um diácono também deve almejar características semelhantes, porque se nós pegarmos essa lista completa, se nós pegarmos a lista de diácono, do presbítero e do diácono, essas duas funções, e nós contarmos todas as características, e as que são duplicadas a gente tira, e as que são parecidas a gente junta em uma só, nós temos então 16 características que Deus atribui para que a igreja identifique nessa liderança. No entanto, é importante nós entendermos que das 16 características que Deus assim pontua para nós observarmos, uma apenas diz respeito à habilidade, algo que pode ser treinado. Parte tem aptidão, mas em parte essa aptidão pode ser trabalhada também. Mas 15 características dizem respeito a caráter. Não dizem respeito à habilidade, diz respeito a caráter. O problema das igrejas é porque elas inverteram essa lista. Elas pegam o jovem, ou pegam um líder, e julgam o líder pela habilidade que ele tem de falar em público, pelo carisma, pela inteligência. E manda às vezes, se esse rapaz quiser ser, eu não quero ser só um presbítero, não, eu quero ser um pastor, quero devotar minha vida ao ministério. Ok. A Bíblia, ela não pontua, em sua maioria, questões de habilidade, mas em sua maioria, questões de caráter. Mas quando nós pegamos os jovens e mandamos para o seminário, nós estamos mandando o jovem para treinar habilidades, e nem sempre caráter. E nem sempre preparar o caráter. Então é bom que a gente entenda que a crise que nós vivemos hoje de liderança nas igrejas, no mundo inteiro, se dá por essa inversão, que se valoriza mais a habilidade teológica, se valoriza mais a habilidade de fala em público, se valoriza mais as competências carismáticas, no sentido de carisma, de poder ser não sei o quê, do que de fato olhar para o caráter da pessoa, que é o foco bíblico. A liderança que Deus quer não é uma liderança habilidosa, mas acima de tudo, que tem um coração que reflete o caráter de Deus, o caráter que Deus espera para a necessidade da missão. Vou repetir. A liderança que Deus quer não é uma liderança habilidosa, mas, acima de tudo, uma liderança que tem um coração que reflete o caráter que Deus quer, que Deus espera para o que a missão necessita. Uma igreja que escolhe líderes de modo errado está escolhendo para sua perdição a médio e longo prazo. É algo muito sério, irmãos. Escolher líderes porque gosta da pessoa,
É o erro mais comum. Você não tá É isso que está acontecendo no Brasil, né? A gente escolhe o político porque gosta dele. Porque acha que o cara é legal, é divertido. Tiririca foi um dos vereadores ou deputados mais bem votados do Brasil. Tiririca, um palhaço. Palhaço não estou dizendo assim, xingando ele não, porque realmente era a profissão dele. Mas o Brasil votou porque gosta do cara, acha o cara divertido. Olha que inversão nós estamos vivendo de valores. E o pior é que às vezes isso reflete na igreja também. A gente escolhe líderes porque gosta, porque acha legal. Porque o cara talvez vai facilitar alguma coisa para mim. Ou seja, eu escolho para ter costas largas. Pelo amor de Deus, isso é muito sério. Escolher líderes deve demonstrar que a pessoa tem de fato uma aptidão revelada por Deus nas suas características, no seu caráter. Não é que é alguém superior ou melhor que os outros, mas a missão e a posição que vai ocupar vai o levar a uma guerra espiritual que vai exigir que ele esteja apto para isso. Então entenda, você não vai pegar um cara magricelo, que tem um biotipo magricelo, e colocar ele para lutar sumô. Você vai matar o cara, não tem condição. Porque o lutador de sumô, ele tem que ser cheião, pesadão. E aqueles caras, eles não são gordos só porque são gordos, não, mas eles são fortes, eles têm músculo ali por baixo. Então eles são grandes e fortes. Aí você pega um cara magricelo, bem magrinho, e bota para lutar. Não tem característica para isso. Da mesma forma, quando a Bíblia revela as características do caráter de um líder espiritual, ela não está dizendo a respeito a uma pessoa superior, mas está fazendo referência a alguém que vai lutar uma batalha que ele precisa estar apto para lutar. Ele precisa ter as características que vão dar a ele o suporte necessário para ele confrontar essa batalha que vai acontecer no ministério. É por isso que a Bíblia então nos indica. Se colocar pessoas inaptas nessa posição, nós vamos jogar na linha de frente o irmão amado. Às vezes é um irmão, gente boa tal, mas o cara tem uma área na vida dele que vai fragilizá-lo. Imagina o cara é 100%, o cara top, mas o cara tem um fraco com dinheiro, problema com dinheiro. Aí põe o cara numa posição em que ele vai poder ter a liberdade de pedir dinheiro para as pessoas, porque é isso que acontece no ministério. No final do coisa aqui eu vou falar sobre a reforma. Agora aqui na igreja a gente tem uma estrutura, porque quando eu peço dinheiro eu não peço para ninguém porque está na minha conta, é na conta da igreja. Mas se você tem uma pessoa que tem fraco com dinheiro, vai usar a posição para fazer bobagem, porque vai ser tentado a isso. Então, peraí, cuidado. Eu posso pegar um irmão que está numa batalha, uma pessoa sincera que está numa batalha, e vou colocar ele numa posição na linha de frente da batalha espiritual, onde o primeiro tiro que Satanás der nele, derruba ele. Perdemos um irmão amado. Ele poderia ser um irmão tão querido em outras atividades na igreja, por que então eu tenho que colocar ele naquela posição? Só porque eu gosto dele? Não é assim que funciona. Isso é muito sério. Se Deus te chama e você não quer, isso já é um sinal de inaptidão. Mas se Deus te chama e você deseja servir a Deus, é sinal de que algo está sendo realizado em sua vida. Talvez você esteja vendo que Deus esteja preparando você. Mas por outro lado, você não pode ficar pensando de si mesmo além do que convém. E achar que, não, se eu tivesse ali, eu faria melhor. Não. A gente sempre pensa, sempre é assim. Na política funciona assim, né? Um candidato diz que se estiver naquele lugar faz melhor. Quando ele assume, não faz. Aí depois o outro vai no outro ano e diz que faz melhor. Quando assume, não faz. Por quê? Porque só quando você assume é que você vê que o negócio não é. As promessas são muito diferentes da realidade. A igreja precisa se envolver nessa escolha. E aí, por que a igreja precisa se envolver nessa escolha? Porque essa pessoa, ela precisa ser identificada por essas características. Por isso que Paulo cita as características. Não é uma coisa secreta, tem que vir um anjo do céu com um folheto e lhe entrega com o nome da pessoa. Não. Tem que haver características em que a igreja observa. Porque quando a igreja observar, a igreja vai dizer assim, de fato, eu confio que aquele cara vai ser um bom líder. Pelo que ele já está mostrando, ele vai ser um bom líder espiritual. O problema de algumas igrejas é que eles escolhem por aptidões, por habilidades gerenciais também. Por quê? Porque a igreja quer se tornar um mega clube. Se você quiser que a igreja seja um clube com muitas programações e atividades e uma estrutura maravilhosa,
Contrate um gerente com formação em administração. O cara vai fazer show na área administrativa. Mas é isso mesmo que a missão exige? É claro que se você tiver um líder que é um bom administrador, amém, que coisa maravilhosa, porque no mundo moderno que vivemos, as igrejas elas exigem que o pastor tenha pelo menos um pouco de capacidade administrativa. Infelizmente, tornamos a obra de Deus isso. Infelizmente. Que era muito mais simples. Mas o mundo evolui, o mundo muda. E às vezes a gente tem que se adequar às realidades que esse mundo tem. Uma pergunta muito importante que a igreja deve fazer sempre é: se essa pessoa nos liderar, estaremos confortáveis de ouvir sua voz e seguir suas orientações? Se essa pessoa vier a aconselhar minha vida e minha família, eu receberei como um servo apto do Senhor para isso? Não porque eu gosto dele, mas porque eu vejo Deus confirmar seu chamado pela palavra. Se eu estiver perdido e precisar de alguém para me ajudar, eu confio que essa pessoa vai ser boca de Deus e ela vai falar por meio da palavra do Senhor e não de suas opiniões pessoais. Essas perguntas são importantes a fazer. Se você olha para um futuro presbítero da igreja, você tem que olhar para essa pessoa e dizer: eu confiaria seguir essa pessoa, as orientações dela, entendendo que ela é uma pessoa que está sendo usada por Deus para liderar o povo de Deus. É isso que a gente vai precisar fazer. Essa mensagem, irmãos, é a mensagem, eu diria que nesses 8 anos de ministério, para o projeto de revitalização da Igreja Batista da Graça, essa é a mensagem mais importante desses 8 anos. Então eu peço que você guarde no seu coração, se possível assista 2, 3, 4 vezes depois que ficar gravado. Porque ano que vem, se Deus assim nos permitir, a gente vai iniciar o processo de eleição dos presbíteros. Esses presbíteros eleitos, os candidatos vão passar por uma formação e no final do ano a gente vai ter a eleição para haver a consagração desses presbíteros para o mandato que a gente vai depois apresentar para vocês. Sábado vai ter assembleia, acho que na semana seguinte a gente vai ter uma assembleia extra, onde a gente vai apresentar o estatuto e vamos fazer a votação dele. Mas a intenção é o quê? Que vocês entendam que a gente vai entrar. 2024 vai ser o ano em que a formação desses líderes estará acontecendo dentro da igreja. Então é a mensagem mais importante. Porque se a gente der um tiro errado, nós iremos derrubar o que a gente está construindo aqui. Ah, pastor, então por que não permanece do jeito que está? Porque se permanecer do jeito que está, eu vou morrer. Porque eu não tenho condição de pastorear essa igreja toda sozinho. Quanto mais essa igreja crescer, pior vai ficar para mim. E é humanamente impossível. Vocês terem uma noção, os livros já indicam que para cada 100 pessoas é um pastor. Um líder espiritual para cada 100 pessoas, para orientar essas pessoas. Nós temos mais de 200 pessoas. E eu sozinho. Divido a carga com os irmãos, mas assim, obviamente a igreja precisa caminhar no sentido de multiplicidade, de colegiado de líderes espirituais. Mas isso é extremamente... Lembre-se do que eu estou dizendo aqui. Porque pode ser que daqui a 5 anos, você diga assim: meu Deus, o pastor avisou. Eu estou avisando e deixando muito claro isso. Essa é a mensagem mais importante para o futuro da nossa igreja. Para que a nossa igreja possa crescer como igreja saudável. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3. Primeira Timóteo capítulo 3. Em primeiro lugar, a gente precisa entender a grandeza do chamado do Senhor. Quando Deus chama uma liderança espiritual, Ele está chamando alguém para a frente de batalha da guerra espiritual. Existe uma grandeza de chamado nisso. Se você quer estar na linha de frente para levar o primeiro tiro espiritual, esse vai ser o chamado. Por isso então que o apóstolo Paulo ele começa no capítulo 3, no verso 1 dizendo: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, o presbiterato, o bispado, ou o pastorado, vamos dizer no sentido que são palavras intercambiáveis, ou seja, se alguém deseja a posição na qual ele exerce o pastoreio sobre a igreja, se alguém deseja
essa posição, excelente obra almeja. Então, em primeiro lugar, alguém que deseja pastorear a igreja de Cristo é alguém que deseja uma excelente obra, pois deseja honrar a Deus com seus dons e ajudar outras pessoas por amor ao Senhor e a essas pessoas. Uma pessoa que não ama pessoas não pastoreia, porque pessoas são difíceis. Nós já somos difíceis conosco mesmo, a gente já é difícil com a gente, quanto mais com outros. Então, se não amar pessoas, não vá nesse caminho, porque você vai cair. E principalmente se há um chamado, esse chamado requer amor por pessoas, mas por quê? Só porque são pessoas? Por causa do Senhor. Porque o Senhor diz, eu quero que você ame essas pessoas com o meu amor. É um chamado. Este deve saber a que se refere esse chamado. Como a gente tem aprendido nesses últimos dias aqui. O que é pastoreio? O que é o presbiterato? O que é o colegiado de líderes? A gente tem aprendido isso aqui na igreja, nessas últimas semanas. Liderar espiritualmente a igreja é o mesmo que pastorear o povo que não lhe pertence, mas pertence a alguém muito maior do que você. E esse alguém vai lhe cobrar, porque ele lhe contratou para isso. Pastorear é cuidar das almas dessas pessoas por amor ao Senhor. Precisa amar essas pessoas que serão dóceis, mas também serão difíceis. Pois o alimento e cuidado vem por meio do ensino e do aconselhamento da palavra. E o coração humano nem sempre vai desejar seguir o Senhor por causa do seu pecado. Esse cuidado das almas exige o ensino da palavra, aconselhamento na palavra, combate às heresias, admoestação dos insubordinados, lidar com pessoas em crise e etc. É um trabalho intenso, de vida na vida, alma na alma. O machado do pastor é a sua alma. E esse machado precisa estar afiado. E como se afia esse machado? Comunhão com Deus, para poder ajudar outros a buscar a mesma comunhão. Quando o pastor usa esse machado, alma na alma, ele vai perdendo o fio. Ele vai se desgastando. Ele vai fraquejando. Mas ele precisa voltar para quem afia a alma. Ele precisa voltar para aquela comunhão, para alimentar a sua alma e poder continuar o trabalho que ele foi chamado a fazer. Esse comprometimento, por isso, uma pessoa que não esteja comprometida com Deus não poderá ajudar outros a se comprometer. Esse comprometimento com Deus é medido pelas características que a gente vai ver abaixo. E isso é a coisa mais importante para a igreja observar. Irmãos, como eu falei, essa é a mensagem mais importante de toda essa série. A gente está aprendendo aqui o que pode levar uma igreja a um nível de maturidade muito maior. Porque, olha, uma igreja madura, ela forma líderes. Se essa igreja ela for madura, ela vai formar aqui 10, 20, 30, 40, 50 líderes, missionários, pastores, diáconos, e por aí vai. E ela vai multiplicar, e ela vai plantar novas igrejas, e ela vai mandar missionários. Mas ela precisa amadurecer para isso. E é esse o trabalho. É essa a missão, é essa a visão que a gente precisa ter. Quem deseja o episcopado deseja uma obra excelente. É uma obra de obediência e de entrega a Deus, que vai impactar a vida de pessoas para a eternidade. Mas ao mesmo tempo a igreja precisa identificar a mão de Deus na vida dessas pessoas. E a mão de Deus vai confirmar ou vai negar se essa pessoa está preparada ou não para estar na linha de frente dessa batalha. Ou seja, as características que a gente vai olhar não é de um hipócrita perfeito, mas deve ser de alguém que se compromete de verdade com o Senhor. E que a obra do Senhor confirma na vida dela que ela está apta ao chamado da missão do Senhor, de liderar a igreja de Deus. Por isso que na continuidade desse versículo ele vai dizer assim, ó, depois que ele diz, excelente obra almeja, no verso 2 ele vai dizer, é necessário. Ele não está dizendo aqui, é aconselhável, é optativo, é mais ou menos, ele está dizendo, é necessário. É necessário. Em primeiro lugar, ele diz, verso 2, é necessário, pois, que o bispo, intercambiava o termo, né? Ele falou episcopo, agora falou bispo. Que o bispo seja irrepreensível. É necessário que esse líder seja irrepreensível.
Ser irrepreensível, irmãos, não é ser perfeito. Se você procura perfeição, você vai encontrar em Jesus. Ser irrepreensível é ser íntegro. Vive o que prega. Luta para viver a palavra, mesmo sendo um humano pecador. Ser irrepreensível é ser alguém apto a repreender sem ser repreendido. Apto a ensinar sem ser questionado de uma conduta ruim. Ou seja, o cara chega, imagina, o cara está lá atolado de dívida, devendo a agiota. Aí chega para o outro e diz: ei bicho, tu para de tomar tua cachaça. O cara vai dizer: e você que vive de agiota? E aí, perdeu a moral, põe o rabinho entre as pernas e volta para casa. Porque ele perdeu a moral de repreender. Ou seja, ele não é mais irrepreensível, ele já é uma pessoa repreensível. É alguém que, se te repreendesse, você até não gostaria dessa pessoa se ela te repreendesse. O irrepreensível é assim. Ele está numa posição de liderança, essa liderança aqui, ela vai te repreender. Vai dizer assim: ó, isso está errado na tua vida, isso não está correto. Vai dizer com amor, viu, gente? Não é chegar assim, pá, dar um chute no povo e chutar cachorro morto, não. É chegar com amor. Meu irmão, isso não está correto. Você vai ficar com raiva quando ele te repreender. Mas você procuraria um motivo não bíblico para acusá-lo. Naquela vez ali, a mulher dele falou com ele, ele virou a cara. Agora eu peguei. Peguei! Agora eu vou anotar aqui, depois eu pego ele. Você não vai conseguir. Por quê? Não é porque é perfeito. É claro que se você tentar procurar uma imperfeição, você vai procurar, em qualquer liderança. Mas você vai tentar encontrar um motivo bíblico para acusar, e você não vai achar. E isso vai te levar a confiar. De que maneira aquela pessoa está te guiando, está te ensinando. É alguém que, se está te dizendo algo, você acredita, pois vê na vida daquela pessoa um esforço para seguir fielmente ao Senhor. Esse ponto é muito sério, pois o líder espiritual às vezes vai lidar com questões difíceis e com pessoas difíceis. E em algum momento vão tentar destruir a reputação dele. Vocês acham que não tem pessoas que tentam destruir minha reputação? É claro que tem. Sai daqui da igreja falando com raiva, não concorda com coisa que eu faço, sai por aí me denegrindo, vai falar para outras pessoas. É óbvio, e eu tenho que aceitar isso, é inerente à missão. É a mesma coisa do bombeiro achar que não vai se sujar e se entrar no incêndio, vai, e tem até risco de morte. Então, é inerente à missão. Você vai às vezes denunciar pecado, você vai confrontar pessoas, você vai tomar ações e dizer: não, isso aqui não é assim não. Isso aqui está errado. E aí você vai levantar a ira, o ódio, a raiva. E é óbvio que vai haver pessoas que vão tentar destruir sua reputação. Por quê? Para justificar os pecados delas. E aí, quando não encontra algo para acusar, vão inventar. Não foi isso com Jesus? Contrataram testemunhas para poder crucificá-lo. É assim que vai acontecer. É assim que acontece. É por isso que tem um texto que mostra algo muito importante. Lá em 1 Timóteo 5, 19 a 22, o apóstolo Paulo diz assim, ó: não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas, ele não está preocupado com o número de testemunhas, ele está preocupado com a veracidade do fato. Ou seja, não aceite denúncias sem haver veracidade do fato, sem haver gente que dê veracidade ao fato. A preocupação é essa. Por quê? Porque vai haver fofoca, vai haver gente querendo prejudicar, tem gente mal, tem joio no meio do trigo, que lamba uma rapadura para ver o caba cair. E aí é óbvio que essa pessoa vai inventar narrativas, vai inventar mentiras, vai inventar fofocas. E aí o que é que o texto está dizendo? Não aceite, a não ser que ocorra comprovação por depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É essa a preocupação dele. Porque se há comprovação, sim, é fato. Ó, está errado mesmo. Isso aí não presta não. Essa conduta está errada. O verso 20, olha só o que é que ele vai dizer depois. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos. Aí vai outra situação. Se a liderança espiritual está em pecado, o pecado se torna público. É assim que funciona. Se torna público. Se está em pecado, o pecado se torna público. Ó, fulano está vivendo uma vida de pecado, está vivendo uma vida dupla, está aqui, ó. Está sendo desligado da função, não pode exercer essa função.
Por que ele diz isso? Repreenda-os na presença de todos, para que os demais temam. Então ele não está mandando você passar a mão na cabeça de liderança errada, não. Ele está dizendo que você tem que tratar, você tem que resguardá-las, porque eles estão lidando com situações que vai ter gente safada, querendo denegrir, mas ao mesmo tempo ele não passa a mão na cabeça. Ele diz, agora também se tiver, meu amigo, expõe e diz assim, ó, esse cara é liderança e está errado aqui. Isso aqui está errado. Verso 21, diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação. Olha só, nada fazendo com espírito de parcialidade. É exatamente o que ele está dizendo. Não fique protegendo coisa errada, não. Não faça isso. Não seja parcial. Nem com os que querem acusar, nem com aquele que foi acusado e que de fato está errado. Não seja parcial. Faça aquilo que é correto. Verso 22, não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Ou seja, não olha para o cara e diz, eita, esse cara é gente boa demais. Está consagrado, presbítero fulano de tal, pastor fulano de tal, pronto, está consagrado. Depois de um mês o cabo descobre um bocado de desmantelo na vida do cabo. Eita, meu Deus, e agora? Já impôs, o cabo saiu com o título, agora vai fazer bobagem. Quem foi que impôs a mão sobre você? Foi o pastor Lázaro que impôs. E ele está dizendo, não faça isso. Não imponha precipitadamente. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade. Uma responsabilidade de impor aquilo que Deus concedeu para mim, eu impor sobre outro. Eu tenho uma responsabilidade. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Você tem essa responsabilidade. Não faça isso sem refletir de verdade. Então não significa dizer que, por exemplo, a igreja ela vai dizer, não, fulano, a gente adora fulano. Mas se eu vejo que não tem condição, eu vou dizer claramente, não tem condição. A igreja, mas a gente quer, por conta e risco de vocês, mas eu não ponho as mãos, não. É assim que funciona. Eu não vou, porque eu estou vendo que não tem capacidade, que não dá certo. Ah, mas aí vai ter uma briga dentro da igreja, aí é o problema, porque eu não posso sujar aquilo que Deus me entregou para fazer. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. É isso que você se torna. Conserve-se puro. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Foi dado a você, Timóteo, um cajado. Se tu delegar esse cajado para alguém, sabe o que tu está fazendo, Timóteo. Por isso que não é pura democracia. Tem que haver confiança da liderança que é confiável. Agora é claro que aí a igreja vai saber se eu sou confiável ou não. É algo que a igreja vai ter que julgar. Pelo tempo, pelos anos, pela observação, pelo juízo de valor que a igreja faz. É assim que funciona. E aí ele vai determinar quais são as características de irrepreensibilidade. Quais são essas características que tornam essa pessoa irrepreensível? Primeiro, esposo de uma só mulher. Não se trata de poligamia, gente. Porque nessa época, ser casado com mais de uma mulher, ou viver com mais de uma mulher, não era algo incentivado naquela cultura. Então Paulo não está falando disso. Tem gente que está dizendo, não, mas isso é porque Paulo está dizendo que o cara não pode. Ah, então o restante dos membros pode? Casar com mais de uma mulher? Só o pastor que não pode. É claro que não é isso, gente. Ele está dizendo assim, primeiro, seja esposo de uma só mulher. Em que sentido? O padrão é alguém que não falhou em sua aliança de casamento. Alguém que não falhou em sua aliança. Se trata de pessoas divorciadas e recasadas. É nesse padrão que ele está dizendo. Porque alguém que se divorciou e recasou, em alguma medida falhou no seu processo de aliança. E essa pessoa se torna, em alguma medida, inapta ao ministério. Jesus ama a igreja de uma forma que os maridos são chamados a amar suas esposas. Como alguém pode ensinar a noiva a amar, ou saber como o noivo ama, se ele não faz isso com sua própria esposa? Como ele pode aconselhar casais se ele, ao assumir esse compromisso, não soube honrar ou tratar seu casamento? Como alguém pode ensinar sobre o cabeça da igreja se ele não sabe ser o cabeça para sua esposa? Como é que ele vai ensinar perdão se ele não experimentou isso na sua aliança? Fidelidade. Como ele vai ensinar sobre a aliança? Se ele não honrou a aliança que fez diante do Senhor? Como esse homem trata sua esposa? Como ele acha que Jesus trata a sua igreja? São pontos importantes. E por fim, e eu espero que isso fique muito claro aqui na nossa igreja, não pode ser pastora. Por quê?
Porque pastora não pode ser esposa de uma só mulher. Ficou claro? Agora, as pessoas que estão defendendo o ministério pastoral feminino, eles fazem um malabarismo de texto impressionante. E isso fere os princípios hermenêuticos mais básicos de interpretação. A hermenêutica mais básica, a interpretação mais básica, a escola de hermenêutica mais básica diz que textos claros são claros e ponto final. Textos obscuros são obscuros. E por isso os textos claros sobrepõem os obscuros em sua interpretação. Certo? Isso é hermenêutica. É a arte da interpretação. Então, se ele está dizendo que para ser presbítero tem que ser marido de uma só mulher, ele já está matando a ideia de pastora. Porque senão ele diria, ou esposa de um só homem. Mas ele não fala isso. Tem outros textos que eu poderia, não é o foco da mensagem aqui, mas tem outros textos que eu poderia provar de modo claro que a figura do pastorado feminino é uma aberração moderna. É fruto do feminismo. Ah, pastor, é porque só homem tem capacidade? Não, não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com vontade de Deus e tem a ver com o que Deus quer realizar por meio de homens que Ele escolheu. É vontade deles. Tem raiva, vai reclamar com o dono dos troços. Agora, se por causa de uma ideologia você fica achando, porque eu acho que... Aí você está contaminado. É contaminação mental sua. Se você quer perverter a Bíblia para se encaixar com sua ideologia, é problema seu. Não é problema da Bíblia, nem problema meu que estou interpretando ela. Aí você pode me chamar de misógino, de machista, de homofóbico, de fascista, de racista, de sei lá, decisista, tudinho. Você pode sair chamando. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Ponto final. O que a Bíblia diz é que não existe ministério pastoral feminino. Não existe ministério pastoral feminino. Não existe. Não é bíblico. Ah, e aquela pastora, ela rasgou os textos bíblicos. Ela desprezou a verdade bíblica e assumiu aquela função. Ah, mas tem missionárias em outro lugar. Aí você está usando um argumento pragmático. Na época em que os juízes estavam, que Israel estava pervertido, Deus estabeleceu Débora como juíza, porque os homens eram frouxos. Então, por que às vezes tem mulheres no campo missionário na frente de batalha? Porque tem homem frouxo que não vai. Aí Deus, para humilhar esses homens frouxos que não vai, levanta as mulheres e leva. Deus abençoe a vida delas e dê coragem e força para elas fazerem a missão. E que Deus pegue o seu cajado e martele na cabeça desses homens frouxos, que estão em casa debaixo da saia das mães. Essa é a verdade. Aí por causa dos homens frouxos eu vou mudar a Bíblia? Não, eu vou ensinar a verdade. Eu vou dizer assim, está errado. Não é assim que funciona. Seja homem, seu cabra. É isso que eu vou ensinar. Para que a postura da liderança masculina de fato seja assumida, como a Bíblia manda. Do ponto de vista espiritual da igreja. Então, não pode ser pastora. Ficou claro isso. Passei 4 minutos falando disso. Tem uma mensagem só sobre isso, viu, gente? Lá no canal da igreja, vai no meu canal, se inscreva, aperta o sininho. E vai lá e veja, viu? Tem uma mensagem lá sobre o papel de homem e mulher na igreja. Outra coisa que ele diz, depois de ele dizer esposa de uma só mulher, ele fala moderado. A palavra moderado, no grego, ela tem a mesma intenção de autocontrole, certo? O autocontrole é fruto do espírito. Você lembra que o autocontrole é fruto do espírito? E essa característica denota alguém que não tem vícios ou descontroles que mostrem uma incapacidade de domínio próprio. Alguém não moderado é alguém que se envolve de maneira descontrolada em coisas. Por exemplo, política, o cara é assim. Jogo, o cara videogame, o cara... Ou seja, ele é descontrolado. Dinheiro é descontrolado. Então não é uma pessoa moderada. Você vê moderação na vida da pessoa. Ah, ele gosta de jogar. Ah, ele gosta de passear. Ah, ele gosta... Moderadamente. Lembra a propaganda da cerveja? Beba com moderação. Essa é essa ideia de moderação. Não estou mandando você beber, não. Estou usando só o termo. Ou seja, vícios em bebida, jogos, pornografia, descontrole financeiro, descontrole social em política, debates e disputas apaixonadas por ciência, futebol, dinheiro, sucesso, alguém que você olha e não vê uma pessoa que luta de modo equilibrado, com uma luta moderada, mas age de modo desproporcional com coisas e práticas.
Esse cara não é moderado. Você olha para ele e diz, rapaz, aquele cara não é moderado não. Ele é desequilibrado. Depois ele vai falar sobre sensato. Alguém que faz uma leitura racional das situações e não se deixa levar por paixões que o desequilibrem, ou não está afetado por coisas como vícios que o desequilibram. O que é uma pessoa sensata? Um cara que bebeu, ele não está sóbrio. Essa é a palavra também que ele usa em outras traduções. Sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que olha para você e vai, não é meu amigo, né? Por quê? Porque o cara não está sóbrio, ele está confundindo as coisas. Todo mundo vira amigo, né? Tem uns cabas quando estão bêbados, todo mundo vira amigo. Fica rico. Você vai pedir para o cara dizer o cara não diz coisa com coisa, ou seja, ele não está sensato. Ele não tem sobriedade. Então, sensatez é a capacidade equilibrada de ler situações. E não se deixar desequilibrar pelos fatores, por mais humano que você seja, mas você tem que tentar ser sensato e equilibrado. Respirar 10 vezes e pensar. Sensatez na fala e uma busca por entender e tratar as coisas de maneira correta. Não deixa que paixões particulares afetem o seu juízo de valor. É uma pessoa sensata. Modesto. O que é uma pessoa modesta? Que vive de modo que se adeque à sua realidade. Não vive de ostentação e nem de miséria. Mas vive de acordo com o que recebeu do Senhor. O que é uma pessoa modesta? É uma pessoa que vive de acordo com aquilo que realmente tem. Se você vê o cara ostentando, é porque isso é uma ilha no Caribe, é porque... Aí você diz, rapaz, esse cara, ele gosta de ostentação. Ou então o cara que gosta de ostentar miséria também. Que tem os dois extremos, né? Tem um que gosta de mostrar miséria e tem um que gosta de mostrar riqueza. Uma pessoa modesta vive de acordo com o que tem. E ela não está ali para nem ostentar de um lado, nem para ostentar do outro. Ele vive de acordo com aquilo que Deus concedeu a ele. Com equilíbrio. É alguém modesto. Hospitaleiro. Hospitaleiro é generoso com o que tem para apoiar outros que precisam de algum tipo de cuidado ou atenção. A gente acha que hospitalidade, o termo hospitalidade, só diz respeito a você pedir para pessoas dormirem na sua casa. Tem gente que confunde só isso. Não tem a ver com isso. Ah, não, chegou um pastor de fora, o pastor botou ele num hotel, não recebeu ele na casa dele, não é hospitaleiro. Não tem nada a ver com isso. A preocupação bíblica para a hospitalidade diz respeito à capacidade que você tem de ser acolhedor com pessoas, mesmo que essas pessoas não tenham nada a te dar. O sentido mais amplo é aberto a outros. Naquela época, receber pessoas em sua casa era sinal de acolhimento, porque não existiam hotéis, pousadas, outras coisas. Então você tinha que acolher o estrangeiro, que senão ele ia dormir na rua e podia ser roubado, podia passar alguma coisa. E aí você tinha que acolher. Nos dias de hoje, algo que os teólogos afirmam se encaixaria seria alguém que ama pessoas. Está o pastor lá, ele se esconde. Eita, lá vem fulano. Não está aberto, não ama, não dá atenção. Não é que está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque só Deus faz isso, viu, gente? O responde todas as mensagens na mesma hora. Isso é impossível. Só se você mandar para o chat GPT é que ele vai te responder. Mas um ser humano é impossível. Mas é alguém que você sabe que ama pessoas. Gosta de conhecer pessoas, de se aproximar de pessoas. Não fica só naquele círculo ali de proximidade, mas se aproxima de outros, tenta conhecer, tenta entender, tenta estar aberto, tenta receber. Isso é hospitaleiro. E por fim ele fala sobre apto para ensinar. Por fim não, né? Por fim nessa primeira lista. Apto para ensinar. Basicamente, essa é a única característica que se alinha com a habilidade. Alguém que está apto para ensinar os outros. Sabe ensinar, sabe falar, sabe aconselhar, sabe fazer os outros entender. O cara que não sabe expressar-se corretamente, como é que ele vai estar apto para ensinar? Se é um cara que ele não tem conhecimento teológico suficiente para ensinar, como é que ele está apto para ensinar? Um aptidão para ensino. Mas das 16 características, essa é a única que diz respeito à habilidade. As outras todas dizem respeito a caráter. No verso 3 ele vai dizer, não dado ao vinho. Não tem problemas com álcool ou vícios. Nem violento. Alguém que gosta de resolver as coisas com briga. Gosta de... é para resolver, bora lá fora. Porém, cordial.
Ou seja, educado no trato com as pessoas em meio a conflitos. Inimigo de conflitos. Não é omisso a conflitos, não. É inimigo de conflitos, ou seja, pacificador. Ou seja, alguém que gosta de conciliação. O que é o que gosta de conflito? É aquele que a Margarida está com problema com Damásio. Aí a Margarida chega e diz assim, pastor, eu estou com problema com Damásio. Aí eu chego lá e digo, o que foi? Ela fez, pastor, é não sei o que, não sei o que, não sei o que, aquele homem e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu digo, não é, irmã? Caba safado. Aí pronto. Ela vai sair de lá com mais raiva ainda. Eu falei, pastor, ele disse que você era um caba safado. Aí eu faço a pipoca e vou comer e vou ver o conflito, porque eu sou amigo de conflito. Não, é alguém que é conciliador. Vê o conflito e diz assim, deixa eu tentar ajudar a resolver. Vamos resolver a situação. Por que você está pensando isso? Por que você está pensando assim? Por que é dessa maneira? Porque inimigo de conflitos. Pastor, fulano de tal disse não sei o que lá de mim. Aí eu disse, meu irmão, foi isso mesmo que ele disse? Foi. Você já foi perguntar a ele? Não, não fui não. Eu digo, pô, vá perguntar a ele. Aí depois, e aí, perguntar ao seu irmão? Perguntei, não era não. Eu digo, amém, meu irmão. Imagina, pastor, fulano diz... Eita, foi? Mas, rapaz, não, mas aquele cabo é complicado mesmo, viu? Tu tem que... Aí pronto, eu já estou criando uma inimizade, estou criando um conflito ali. No lugar de eu chegar e dizer, deixa eu resolver esse conflito. E às vezes você até quer resolver o conflito e as pessoas não querem nem que o conflito seja resolvido. Mas você tem que continuar resolvendo o conflito. Não avarento. Não tem problema com dinheiro, nem é apegado a ele. Tem problema com dinheiro, não dá certo. Apegado a dinheiro, não dá certo. E aí vem uma das partes mais sensíveis e mais importantes. A primeira é aquela, marido de uma só mulher, que eu demorei tempo explicando a questão do casamento. Mas essa parte eu considero a mais importante. Por quê? Porque ele vai dizer que essa é a razão da aptidão para governar a igreja. Verso 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Vamos lá. Governar a casa é ser o cabeça de seu lar e visto como tal pela família e pelos de fora. Tem gente que você olha e você diz, rapaz, eu tenho certeza que não é aquele caba que manda na casa dele. E é visível. Por mais que a mulher disse que deixa. Mas você sabe que não é. Você sabe que a mulher não respeita ele até que ele diga o contrário dela. Então nem ela é sábia, nem ele é o cabeça. Então, primeira coisa, governar a casa é primeiro ser o cabeça e ser reconhecido como tal. Porque também se o cara é desmantelado da vida, a mulher vai dizer, se eu deixar, pastor, esse desmantelado governar, vai ficar um caos essa casa. Aí realmente, eu dizer, minha querida, eu sei que está difícil, você vai ter que aguentar, mas realmente esse camarada é desmantelado. Então se esse cara é desmantelado na casa dele, ele vai ser na igreja também. Então governar a casa é ser o cabeça do seu lar, ser reconhecido como isso. Quando ele fala sobre criar os filhos sobre disciplina, é ser respeitado pelos filhos, saber educar os filhos. Não é ter filhos perfeitos, gente. E principalmente depende muito das faixas etárias. Porque, por exemplo, criança, o que é que ela faz? Dá trabalho. Aí a criança tem criança que é calma, tem criança que não é. Aí você vê uma criança calma, você diz, olha só que a educação está sendo dada, espera o tempo. Você vê uma criança problemática, se os pais não dão educação a esse menino, talvez os pais estão numa luta dentro de casa, e bota de castigo, e dá chinelada e tal, numa batalha você não está vendo. Então não é falta de educação, está sendo educado. A questão é porque é uma criança. Mas é necessário você ver que existe uma aptidão educadora por parte do pai. Uma preocupação educadora do caráter do filho, do caráter dos filhos. E se é criança, sob disciplina. Se fica adulto e vira a cabeça, problema deles. Não é mais problema dos pais. Porque o pai governa filhos que estão sob sua tutela. Pai não governa filhos que estão fora de sua tutela. Está entendendo? Então, cria com disciplina, sabe educar. É alguém que nem cai no extremo de desprezar os filhos, nem no extremo de idolatrar os filhos, porque também tem esse extremo. Tem o que despreza, nem liga, e tem o que, se possível, joga no fogo, e tem o que idolatra. Ai, meu filho é especial, é um menino mais querido, é um menino mais inteligente. E o menino tome, fazendo coisa ruim. Ah, mas não consegue ver. Essa pessoa não tem capacidade.
essa pessoa não vai conseguir governar, porque quando isso for se transmitir para a igreja, para o governo da igreja, ele não vai conseguir da mesma maneira. Vai ter aquelas ovelhas que ele vai tratar com desprezo, vai ter aquelas ovelhas que ele vai idolatrar e ficar cego. É alguém que está comprometido com o Senhor acima de tudo, até do seu próprio casamento, família e filhos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, se o seu marido, se sua esposa ama você mais do que a Deus, ele não ama você. Mas se ele ama Deus mais do que você, ele vai aprender a te amar. É assim que funciona nas Escrituras. Então, alguém que ama os próprios filhos ou a família mais do que a Deus está inapto para liderar a igreja de Deus. E quanto aos pecados dos filhos adultos? Não é culpa dos pais se educarem seus filhos no caminho enquanto estavam na sua tutela, respeitavam seus pais, se submetiam à disciplina, mas quando se tornam adultos, revelam seus corações pecaminosos, que não é culpa dos pais, é escolhas do próprio jovem. No entanto, tem um sinal importante, que esse líder está comprometido com Deus. É não apoiar o pecado dos filhos. Pois é sinal de que ele sabe governar a casa. Ele vai dizer assim, você está errado, eu não apoio você no seu erro. É como exemplo, e eu vendo um dos autores, ele cita o exemplo dos filhos de Eli. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote Eli. Olha só, 1 Samuel 2, 22, 25, eu vou só ler, se você quiser você anota. Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. Eli sabia que os filhos eram pilantras. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Ele só fez falar, ele não tomou ação, ele poderia tomar ação. Eu vou mostrar para vocês qual ação Eli deveria ter tomado, mas ele não tomou, ele só fez falar. Por que fazes tais coisas? Porque eu ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que eu ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai. Olha só, que coisa séria. O pai repreendeu os filhos, mas eles não ouviram a voz do pai. Por quê? Olha o que o texto vai dizer. No verso 25. Não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus estava com tanta raiva daqueles cabas safados, que o pai estava falando, mas Deus disse assim, agora não, agora é comigo. Aí Deus trancou o coração deles, porque Deus queria matar eles. Então Deus diz, não, esses aqui não se convertem mais não. Esses aqui não mudam mais o coração não, vou destruí-los. Isso é muito sério, gente. Sabe por quê? Vou comprar você. Se você está em pecado e você não quer mudar seu coração, pode ser que Deus chegue e tranque. E aí, sabe o que eu digo para você? Não tem mais volta. Não tem mais volta. Ah, mas Deus é um Deus de misericórdia. Sim, mas Ele foi misericordioso tantas vezes, já te falou tantas vezes, já. Mas pode chegar um momento em que Deus vai trancar teu coração e você não vai ouvir mais não. Esse texto está nos dizendo isso, o pai estava dizendo para os filhos. Só que depois, olha o que é que Deus diz ali no verso 29. Por que dais coices contra os sacrifícios e contra a minha oferta de manjares? Chamou ele de cavalo, dando coice, que ordenei na minha morada. Honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Deus não estava cobrando, não era o pecado dos filhos de Eli, cobrando de Eli. Deus estava cobrando a falta de atitude do pai para com os pecados do filho. Era isso que Deus estava cobrando. Por que você honra mais seus filhos do que a mim? Se você me honrasse, você tomaria atitude, mas você não toma. E o povo me despreza por causa disso. Gente, a atitude para os pais de crianças sob sua tutela é a disciplina, como a Bíblia diz. Põe de castigo, dá uma chinelada. Você vai disciplinar da forma como você entende que tem que ser disciplinado. Eles estão sob sua tutela. Mas quando os filhos não estão mais sob sua tutela, olha o que a Bíblia diz. Lá em Deuteronômio 21, 18, 21, diz assim. Deuteronômio 21, 18 a 21. Quando alguém tiver um filho
costumaz e rebelde, que não obedeceram à voz de seu pai ou à voz de sua mãe, castigando eles, não lhes deram ouvidos. Isso ele está falando de um filho adulto, certo? E os pais estão lá e até chega a castigá-lo, mesmo o filho sendo adulto. Verso 19. Então seu pai e sua mãe pegarão nele, o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. Imagina, sabe aquele adolescente de 30 anos, que está na tua casa, dando trabalho, e que pega lá, toma cachaça, chega bebe dentro de casa, e quando menos espera está usando droga, e vai lá e rouba a tua casa. Meu filho, para com isso, meu filho, para com isso, meu filho, para... Está lá, costumaz, rebelde, ele não escuta. Você até diz, não, você agora, eu vou trancar você fora de casa, para você aprender. Mas ele não aprende. Está dando trabalho não só a você, mas ao mundo também. A justiça de hoje não vai deixar você fazer isso, é óbvio. Mas na época de Israel, em que a legislação ela se encontrava com as escrituras, ele diz assim: levarão aos anciãos da sua cidade à porta do seu lugar, e dirão dos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Está vendo que coisa pesada, gente? É porque a legislação civil se encontrava com as questões religiosas aqui nessa nação. Hoje, o que é? Cometeu crime, vai lá na polícia e diz, está escondido lá dentro de casa o criminoso. Pode ir lá pegar e prender. Eu não vou ficar com um filho criminoso dentro de casa, não. É mais ou menos assim. Só que é claro aqui que a ideia é muito mais santidade do que legislação. É uma busca por santidade. Mas por que eu trouxe isso aqui? Porque isso mostra que existia na lei de Israel uma atitude que Eli deveria tomar com os filhos dele, mas ele não tomou. E Deus então culpou ele que ele estava honrando mais os filhos do que a Deus. Então ele era inapto para ser sacerdote. Ele não tinha aptidão para isso. A mesma preocupação que a gente vê ali é a mesma preocupação que aparece aqui em 1 Timóteo 3, quando diz que se governa bem sua casa, criando seus filhos sob disciplina. Não é para ver a capacidade educativa no sentido pedagógico do pai, mas é para ver se o compromisso dele para com Deus é real, acima mesmo dos próprios filhos. Esse é o ponto. Por verso 5 ele vai dizer: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pastor, seus filhos estão fazendo não sei o que lá. Eu digo, o que está fazendo? Não, é porque está fazendo isso, isso e aquilo. Não apoio não. Chegar em casa, a gente conversa. Não vou apoiar não. Uma pessoa que chegou e disse, não, aconteceu tal coisa, o que é que você... Eu disse assim, repreenda. Você repreende. Não, mas por que, pastor? Sim, repreende. Não, problema. É escolhas. Escolhas vão levar à repreensão. Agora também, tem pessoas que às vezes são mal intencionadas. Tem raiva do pai e quer descontar nos filhos. E aí se tiver esse tipo de coisa, vem falar comigo. É eu e você. Não eu e meus filhos. Não vocês e meus filhos. Não se aproveite. Você vem falar comigo. Se seu problema é comigo, então vem comigo. Agora, se um filho meu tiver errado, eu não vou acoloiar não. E eles sabem disso. Eu não digo isso aqui, não estou expondo eles não. Eles sabem disso. Já falei com eles várias vezes em casa. Não acoloie safadeza de filho. E se alguém acha que eu estou, venha falar comigo. E faça a acusação, diga assim, não pastor, estou acoloiando isso aqui. Toda quarta-feira seu menino traz o violão. Você está acoloiando que ele está trazendo um violão para a igreja. Pronto, aí você faz a acusação. Que ele vem com aquele violão preto dele. Para Mateus ensinar ele a tocar. Aí Mateus, toda semana Mateus ensina metade de uma música para ele. Pronto, é a acusação. Chega para mim e faz a acusação. Agora não fica conversando pelos corredores não. Porque isso aí volta para o primeiro ponto. Isso não está certo. O seu problema é comigo. Não é com meus filhos.
Da mesma forma é qualquer liderança. Filho está errado, meu filho está errado. Eu não apoio a safadeza do meu filho. Não apoio. Está errado. Se arrepender, eu acolho. A igreja acolhe. Mas se não, não apoio. Aí isso mostra o caráter da pessoa. O compromisso com Deus. É alguém que sabe os dilemas da vida real. Verso 6. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Pastor, eu tenho tantas habilidades, eu quero tanto, eu quero... Meu irmão, espere mais um pouquinho. Mas eu já esperei tanto. Espere mais um pouquinho. Provavelmente eu não estou vendo maturidade em você ainda. E se eu pego você, com a responsabilidade que eu tenho espiritual sobre a sua vida, e ponho você sobre uma determinada condição, Satanás vai jogar orgulho e vaidade em você e vai lhe derrubar. Se a pessoa é naturalmente vaidosa, é melhor que ela não esteja em posição de evidência, porque ela vai cair e vai trazer problema para a igreja. Então que ele não seja recém-convertido, ou seja, que não seja novo convertido, para que não fique cheio de orgulho. Confunda a missão e a visão com privilégio. E aí ele cai. E faz a igreja cair também. Ele também deve ser um símbolo de testemunho público da comunidade. Porque quando alguém fala aí fora, diz o quê? Ah, é a igreja do pastor Lázaro. Qual é a igreja que você... Ah, é aquele pastor que apresenta os livros da consciência cristã. Teve gente que disse isso. Ah, sabe? Ah, eu sei quem é. Na hora do almoço ele fica falando lá, né? Sem ninguém ouvindo. Mas ele fica lá falando. Ah, é aquele mesmo. É um que entrevista o povo, né? Entrevista o povo. Pronto. Ou seja, é o cartão postal. Ah, não, é aquele caba que vive agarrado com a agiota. É aquele caba que vive na cachaça. É aquele caba que vive na prostituição. Olha a coisa feia. É aquele caba que é enrolado com dinheiro. É aquele caba que é necessário, verso 7, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Eu louvo a Deus, irmãos, assim, sou imperfeito, mas eu louvo a Deus porque até mesmo na minha escolha aqui, tem pessoas aqui, Renato, Silvio, Robson, tem gente aqui que me conhece da época do Senai, desde os meus 13 anos de idade. Sabe até das idiotices que eu fiz na minha adolescência, antes de conhecer a Cristo. Mas eles conhecem a minha conduta, sabe da minha vida, sabe da... Se quiser saber meus podres, vá perguntar, mas não digam não, viu? Pelo amor de Deus. Eu brincando, viu, gente? Mas vá lá perguntar. Vá nas empresas que eu passei, pergunte, e aí, como foi ele como funcionário aqui? A gente, o camarada botou para fora, porque o bicho dava trabalho. Vá saber, vá procurar saber. Qual é o testemunho que se tem dos de fora? Isso é importante, gente. Porque eu já vi casos em que diz, eita, fulano de tal é presbítero na igreja. Ixi, é presbítero. Ixi, aquele cabo, meu amigo, aquele cabo foi botado para fora da outra igreja. Oxe, aquele cabo é um desmantelho na empresa. Oxe, aquele cabo roubou a empresa que ele trabalhou. Eu já vi isso, gente. Eu digo, meu Deus, e o cara tá... mas é porque ele é empresário, é porque ele tem dinheiro, aí os caras botaram ele nessa posição. Olha essa coisa feia. Não tem testemunho. Que credibilidade essa igreja tem? Que poder essa igreja tem? Aí ele, quando diz no verso 7, que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. E aí, ele vai falar sobre os que apoiam essas lideranças espirituais. Quem são os que apoiam? Os diáconos. São aqueles que apoiam essas lideranças. E aí eu vou só ler as características dos diáconos. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, ou seja, pessoas experientes, pessoas que se provaram realmente dentro da comunidade, são conhecidas, têm uma vida ilibada, a igreja vê que o cara participa de fato do que tem que participar. E caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo quanto as mulheres, e aí ele está falando a gente entende como as esposas dos diáconos, que o termo seria, é um termo que no meio batista fica queimado, né? Mas seria a diaconisa, porque tem essa palavra no grego, viu gente? Então não é uma invenção não, certo? Tem essa palavra
voltado para as mulheres. Então, essas esposas deles, por que a gente entende que é a esposa? Porque depois que ele fala do diácono, ele fala da mulher, depois volta para o diácono de novo. Por que ele abriu esse parêntese? Ele abriu esse parêntese exatamente porque ele está falando da mulher desse diácono. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Aí volta, o diácono seja marido de uma só mulher. Está vendo? Ou seja, ele falou do diácono, falou da mulher, falou do diácono, continuou, aí completou o diácono. Essa é a lógica. Seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Lá em Jeremias 3, verso 15, a gente leu semana passada, ele diz assim: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Deus quer que nós identifiquemos aqueles que refletem o coração da missão que Deus quer dar. É claro que Deus espera que todos os homens cristãos tenham esse padrão. Mas Deus espera que a igreja reconheça para escolher seus líderes, os que de fato amam o Senhor sobre todas as coisas, lutam contra os seus pecados e manifestam em suas vidas os sinais de que serão líderes segundo o coração de Deus. Uma igreja que despreza os sinais que Deus dá, cai nas armadilhas do diabo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 diz assim: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças. Ou seja, as pessoas escolhem líderes segundo o seu próprio pecado. E é isso que a gente não pode fazer. Meu convite, irmãos, e minha oração é para que a igreja se una a mim na batalha pela... Oi. A minha oração, irmãos, é que a igreja se una a mim nessa batalha por construir uma igreja saudável. Lá em Filipenses 1, 27 a 30 diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Então, irmãos, que nós possamos nos unir, porque essa batalha não é só minha. Essa batalha é para construir uma comunidade saudável. E isso só acontece se nós seguirmos as Escrituras, clamarmos a Deus por sabedoria e uma visão bíblica real, não política, não filosófica, não científica, mas uma visão bíblica, hermenêutica, verdadeira, uma interpretação correta da vontade de Deus. Porque eu tenho certeza que enquanto caminharmos nessa vontade, estaremos seguros. Apesar das batalhas e das lutas, estaremos seguros.